A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo este áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Números, capítulo 23, verso 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O título da nossa reflexão é Fiel em suas promessas. Esse versículo ele está diante de um contexto, e eu quero trazer esse contexto para que você entenda o porquê deste versículo. Porque o título da nossa reflexão é bem claro: fiel em suas promessas. Deus, ele é fiel em suas promessas. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com aquilo que ele fala que irá fazer em nossas vidas, porque ele é fiel. Então, o contexto diz o seguinte, para que você entenda: o povo de Israel havia saído do Egito e se fixou nas campinas de Moabe. O rei de Moabe, chamado Balaque, ele ficou com muito medo, pois ele sabia que os israelitas estavam tendo êxito em suas batalhas. E eles viram a batalha onde os israelitas venceram, lograram êxito contra os amorreus. E agora, o que acontece? Esse povo numeroso, esse povo vencedor, estava ocupando as suas terras. Então, diante disso, Balaque enviou mensageiros para chamar um profeta chamado Balaão, com o objetivo de amaldiçoar os israelitas. E dessa forma, na visão dele, os moabitas estariam seguros. Então, ele enviou a seguinte mensagem para que os mensageiros falassem com Balaão. Disse assim: eu preciso que você venha. Então, aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Porém, quando essa mensagem foi passada para Balaão, olha o que Balaão disse. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. O que está querendo dizer? Você não pode abençoar esse povo, porque esse povo eu abençoei. Então, aquele que eu abençoo não pode ser amaldiçoado. Balaão obedeceu e disse aos mensageiros que não iria, porque Deus não permitiu que os acompanhasse. O rei Balaque recebeu essa resposta, mas insistiu. Só que agora ele enviou outros líderes, outros mensageiros, os de maior importância, os príncipes, aqueles que tinham relevância no reino, para mais uma vez tentar convencer o profeta Balaão a fazer o que ele queria, ou seja, amaldiçoar Israel. Balaão deixou claro que nada poderia mudar a sua postura, pois Deus já dissera que ele não poderia amaldiçoar os israelitas. Porém, Deus, na sua soberania, permitiu que Balaão fosse até o rei Balaque, mas deixou claro a Balaão o seguinte, que era para falar, era para fazer somente o que ele mandasse. Ou seja, Deus falou: Balaão, você vai. Eles estão querendo que você vá? Então vai. Mas você só vai falar aquilo que eu lhe ordenar, aquilo que eu colocar em sua boca. Balaque, ele chega, se encontra com Balaão, e Balaque, indignado, ele diz: por que você não veio na primeira vez que eu lhe chamei? Acaso não tenho condições, não tenho dinheiro, não tenho recompensa, não tenho como te pagar para você realizar isso? Aí Balaão, né, como profeta de Deus, né, disse ao rei Balaque: olha, aqui estou, mas eu quero te dizer o seguinte: eu só vou falar o que Deus puser em minha boca. Essa é a função do profeta, é falar aquilo que Deus manda. E Balaão, obediente a Deus, disse isso a Balaque: eu só vou lhe falar aquilo que Deus manda. O que ele está dizendo aqui de forma subliminar? Pode ser que eu fale algo que você não goste. Essa é a função do profeta. Balaque levou Balaão até um determinado lugar, até o alto de um monte, para de lá
olhar o povo de Israel onde eles estavam, para dali lançar a maldição. Ambos ofereceram sacrifício ao Senhor e Deus deu a seguinte mensagem a Balaão e pediu que retransmitisse ao rei Balaque, dizendo que Deus abençoou o povo de Israel. Balaque ficou irado. Disse: eu te chamei para amaldiçoar e você abençoou? Balaão disse: eu te falei, será que eu não devo dizer o que Deus colocou em minha boca, sendo um profeta? O rei insistiu e levou o profeta para outro lugar, de onde poderia vê-los, ver o povo de Israel, achando que essa mudança de posição mudaria a visão de Balaão, mudaria aquilo que Balaão falaria. Chegando no local, o rei pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Realizaram outro sacrifício ao Senhor, e Deus respondeu justamente o versículo que nós lemos. Levanta-te, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem da parte de Deus para abençoar e ele abençoou, e não posso mudar. O que isso significa? Por que eu fiz toda esta introdução? Voltei um pouco para que você entendesse o contexto desta palavra. Deus, quando Ele promete, quando Ele fala, Ele cumpre. Mesmo que pessoas tentem dizer o contrário ou tentar mostrar que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir, Deus é soberano, Deus é Deus e Ele não é filho do homem para que minta. Se Ele prometeu que tinha bênçãos para Israel, não era o rei de Moabe, não eram os moabitas que iriam mudar este cenário, porque ele prometeu, ele não se arrepende, ele prometeu e vai cumprir aquilo que ele prometeu. E por que estamos falando específico deste versículo e falando justamente deste título que fiel em suas promessas? É porque Deus é fiel em suas promessas e Ele tem promessas pela sua misericórdia, graça e amor, Ele tem promessas para as nossas vidas. Deus tem promessas para a sua vida, caro ouvinte. Você pode às vezes estar pensando, será que Deus me conhece? Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Eu quero dizer para você que sim, Deus te conhece, Deus te ama e tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida, para a sua família. Deus tem promessas para os seus sonhos. Deus tem promessas para os seus negócios, sua profissão, seu casamento, seu ministério. Deus tem promessas. Deus tem promessas, como diz lá em Mateus 11, 28. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, o que Jesus disse? Vinde a mim, todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, nesse momento difícil que você está passando, esta carga pesada que você está levando, este cansaço que está sobre você? A promessa é que Deus, que Jesus Cristo vai carregar este fardo, vai tirar de você esse fardo. Por isso está dizendo, vinde a mim. Então existe uma condicionante para que você tenha esta promessa de Jesus para a sua vida, você tem que ir até Ele. Indo até Ele, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E qual é a consequência? O Senhor Jesus vai nos aliviar, Ele vai nos dar o escape. Essa é uma das promessas. Caso você esteja passando por algo desse sentido, creia nesta palavra. Quando você lê lá em Isaías 1:19, se estiverem dispostos a me obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Outra versão bíblica diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Eu tenho promessas para você nesta terra, neste período de vida que você tem aqui na face da terra. Mas para isso você tem que querer, se quiserdes, e me ouvirdes, ou seja, você tem que querer e obedecer.
e ouvir a palavra de Deus, você vai sim comer o melhor desta terra. Deus vai lhe abençoar nesta terra. Não estou falando aqui que você vai ficar rico, milionário, mas você vai ser próspero. O que é prosperidade? É a ausência de necessidade. E tudo aquilo que você tiver, tudo aquilo que Deus lhe der, vai ser algo tão abençoado que vai saciar tudo aquilo que você tem em seu coração como desejo e como vontade. Quando nós vamos em Deuteronômio 28, no verso 8, também tem promessa. Promessa das bênçãos da obediência. E o versículo 8 diz assim: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Essa aqui é uma bênção para aqueles que obedecem à palavra de Deus, para aqueles que andam em sintonia com o Pai, para aqueles que têm intimidade com Ele e têm o desejo no coração de estar no centro da vontade dEle, de obedecer à sua palavra, às suas recomendações. Está aqui. Você vai ser bem-sucedido. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Você não vai precisar correr atrás delas. Elas virão até você. As suas mãos serão bem-sucedidas em tudo que você fizer. Aonde você puser as suas mãos, abençoado será. Isso é promessa. Promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor estaria conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. Passamos por dificuldades, mas também passamos por momentos de alegria. E o Senhor estaria conosco em todos esses momentos, até a consumação dos séculos. É promessa. Promessa para aqueles que entendem isso. Promessa para aqueles que resolvem abrir mão do seu eu, abrir mão do seu conhecimento, do seu título e se render ao Senhor Jesus. E se submeter ao seu senhorio. E dessa forma, isso que eu acabei de ler, essa promessa se cumprirá. E a promessa que o Senhor fez, que nos concedeu de graça, é a promessa de vida eterna, a promessa de salvação. Deus prometeu que enviaria o seu Filho, enviou o seu Filho. E Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus Cristo nos deu a certeza de que um dia poderemos morar com o Senhor eternamente, usufruindo da vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos faz e está disponível àqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é aquele que se entregou por nós. Então, qual é a promessa? É a vida eterna. Então, caro ouvinte, eu volto a frisar. Deus tem promessas para a sua vida. Não duvide. Creia, não pare de lutar, não desanime, pois, como eu li no versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você, de repente, tem uma promessa específica para a sua vida. Deus já liberou uma promessa para você, já falou com você aquilo que Ele iria fazer no futuro. Então, não desanime. Está difícil? Continue pedindo a Ele força e se mantenha no centro da vontade dEle. Não saia do rumo, do caminho, da direção que Ele lhe deu, porque Ele tem uma promessa específica na sua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. E Deus vai continuar te honrando, te abençoando. Eu não sei o momento em que você está vivendo, mas eu acabei de elencar aqui algumas promessas. Existem muitas outras. Quando você mergulha na palavra de Deus, lê a Bíblia, tem muitas promessas. Eu elenquei algumas. Para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, para aqueles que obedecem à palavra de Deus, para aqueles que estão dispostos a obedecer. Tem promessas. Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, tem promessas. Mas eu quero fixar para você que está passando por algum tipo de momento que está fazendo com que você não enxergue mais à frente. Não desanime. Fiel é aquele que prometeu. Não pare de lutar. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que Ele lhe concedeu como chamado. Não desiste, não desanime, não volte atrás. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Ele tem promessas, só que a sua soberania, ela sempre falará mais alto. Ele sabe o que é melhor, o momento correto. Ele sabe, ele tem o controle de tudo. Então, se submeta, esteja sempre querendo permanecer no centro da vontade dele, porque ele prometeu.
Ele tem promessas para a tua vida, Ele tem promessas para a tua família, Ele tem promessa para os seus sonhos, para o seu casamento, para o seu trabalho. Confie, fiel em suas promessas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.